Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro, aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim falar do segundo episódio de O Continental, O Mundo de John Wick, que está maravilhoso, está impecável, e o último episódio ele vai entregar muito mais do que a gente pode esperar. E antes de começar a falar tudo sobre esse episódio, explicar algumas outras coisas que envolvem essa trama, já se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos quanto a esse e me siga nas minhas redes sociais. E vamos ao que interessa, porque temos muitas coisas para falar nesse episódio. E antes de começar, eu tenho que dizer que eu separei esse vídeo em 3 partes. A primeira eu vou focar exclusivamente dessas mulheres maravilhosas que fazem parte desse universo. Depois eu vou focar em parte desse hotel, das suas ramificações ali. E por último eu vou focar exclusivamente no Wilson. Então, escolham a melhor parte e saboreiem tudo que eu tenho para oferecer para vocês nesse vídeo. E vamos ao que interessa, né, gente? Vocês vieram para isso. Primeiro eu vou começar a falar dessas mulheres, e a primeira delas é a Yen, que tem uma história difícil, complicadíssima. Eu não sei o que eu faria no lugar dela, porque é umas questões de lutas e causas que não coexistem com a realidade, mas cada país é uma coisa diferente, ainda mais nesse período que era movido por grandes guerras e também, né, por bombas, e a justificativa que o cara fez para, né, fazer aquela protagonista fazer o que faz, me doeu muito, cara. Eu não sei se naquela questão dela alguém faria diferente, mas é muito dolorido você ter sua vida se submetida a uma religião e a coisas relacionadas a guerras do qual você não quer fazer parte, mas ela está ao entorno. Então, ou você faz ou você morre por ela. E é simples assim, ruim, mas é a realidade. E eu gosto muito porque a gente vê um pouquinho dessa relação dos dois, né? Dela com o Frank, essa primeira troca de olhares que simboliza muitas coisas. Há um som de uma música que foi incrível, ela se encaixou perfeitamente, que eu não consigo explicar. Mas não só isso, a gente também consegue entender que há uma pequena possibilidade, ou a maior delas, de que ela seja uma imigrante, como Sharon também é. Então temos duas imigrantes aí tentando viver uma nova vida em outro país, mesmo não tendo, né, uma legalização ali, morando legalmente naquele local. E é por isso que, por muitas vezes, ela prefere falar da língua nativa dela, mesmo entendendo a língua, né, americana, né, conseguindo entender tudo que fala lá pra ela, mas ela prefere falar. Ela prefere falar da língua nativa dela porque ela quer essa conexão com a terra dela. Ela foi para longe, mas ela não está longe assim de onde ela viveu. E eu acho isso bem interessante, apesar de ser complicado, mas funciona na proposta de tudo que acontece nesse mundo de John Wick, né, de certa forma. E uma coisa que me chamou muita atenção é quando o nosso Miles fala com a nossa Yen, e eles têm uma conversa sobre guerra, sobre disputas, que me deixa muito intrigado e às vezes é muito desconfortável, né? Porque uma guerra sempre tem perdas, e a gente também é atrelado a fatos históricos, porque aquele relato sobre o Mohamed Ali realmente aconteceu. Então é uma coisa muito interessante como tudo é muito bem construído, carregado e equilibrado, e tudo isso era só mais uma questão de fazer a nossa Yen participar do plano, ou seja, motivar ela a fazer as coisas que ela faz, que ela precisa fazer para simplesmente sobreviver, porque tudo aqui é uma questão de sobrevivência e também de uma questão do próprio Winston de livrar a própria pele e ao mesmo tempo salvar as outras pessoas que estão ali apoiando ele e que vão ajudar ele futuramente. Então eu acho isso muito interessante, essa papo motivacional à parte com essa nossa personagem, o que realmente funcionou. A nossa segunda personagem, que eu gosto muito, que eu amo muito ela, é a nossa KD, que ela é maravilhosa. Ela, quando ela bate o pé, ela vai até o fim,
ela vai lá, vai atrás do corpo do cara, sabe a mentira, bate no cara, quebra o cara todo, faz o cara falar a verdade, o que pra mim foi maravilhoso. Mas eu ainda fico muito cri-cri com essa personagem, porque ela trabalha muito paralelamente com tudo que acontece à volta. Isso me traz uma suspeita que a polícia ela é conivente, ela também é corrupta, ou seja, o nosso Mayhem ele pode trabalhar para o Continental, para a organização, né, da cúpula ali, de alguma forma, pelo Continental ali, para apartar certas coisas e não chegarem necessariamente ao Comarque, né? Porque o Comarque é o Comarque, então, né? Quanto mais afastado, melhor. Então, eu tenho essa certa suspeita, mas também eu tenho um medo de que ela está sendo usada como isca, né, para os objetivos do Mayhem, porque é aquela coisa, naquela época as mulheres mesmo trabalhando, mesmo tendo, né, sua independência financeira, conseguindo fazer as coisas que fazem, elas ainda tinham que se mostrar cada vez mais para poder ter o que elas têm, né, o poder de trabalhar e fazer o que faz muito melhor que os homens, ou seja, o Mayhem em algum momento ele pode pegar e assim, ó, ela conseguiu tudo e eu vou pegar, vou me pôr aqui à frente e falar que foi eu que dei ideia, que foi eu que fiz. Então tem essa coisa ainda muito intrínseca trabalhada nesses dois personagens. É uma relação com a via de mão dupla, ou seja, que a qualquer momento um vai passar a perna no outro ou um vai matar o outro por um motivo um tanto justificável, não. Ela eu acho um tanto justificável, mas há uma possibilidade de ele ainda atrapalhar os planos dela de alguma forma. E ainda mais nessa relação dele familiar aí, dela conhecendo a família dele, então vai dar causada legal. E nossa última personagem feminina que eu tenho que falar dela, não posso deixar de falar dela, que é a Lou, né, que é a irmã gêmea do Milos. Gente, que força, que potência é essa mulher. Eu fico maravilhado. Só a presença dela já impõe certo medo, certa autoridade, do qual até um dos chefões não consegue bater de frente para ela, porque sabe que vai dar merda. E isso é incrível, ainda mais para o universo, por tudo que eu já falei sobre a questão das mulheres nesse mundo ainda também, que está trabalhando para melhorar pouco a pouco. Isso é muito legal. E, cara, aqui foi uma coisa que me deixou muito revoltado, porque a gente tem uma questão muito da xenofobia, a gente tem muito da questão do racismo estrutural, e tudo isso vem de um cara que não deveria ser assim, mas por uma questão de estrutura da própria sociedade, meio que molda ele a agir daquela forma. Mas eu não gosto, porque é um tipo de argumento que não é válido, que não funciona e que não existe. É uma justificativa banal, uma justificativa chula, tosca, uma merda, né? É uma justificativa horrível. Então, ele foi um ser mais necessário que apareceu nesse episódio só para induzir que possivelmente o Baba Yaga vem da cultura japonesa, né? Da cultura do leste asiático ali, e que o nosso John Wick possa estar ali indiretamente, ou simplesmente essa ideia do Baba Yaga vossa vem surgindo da cultura, né, do oriental, então, né, do leste asiático. Então, dá a entender isso, dá essa reforçada, mas cara, eu devo dizer a vocês que elas protagonizaram as melhores cenas de lutas. A Keiji nem tanto, mas a Ien e a nossa Lou, meus amigos, foi nota 1000. A Ien foi pragmática, prática, perspicaz. Agora a Lou foi tática, estratégica e técnica, porque foi um fenômeno de acrobacias e tudo. Foi incrível, foi demais. E agora nosso segundo ponto, como eu já falei a vocês, é o Continental, né? Esse hotel onde a gente volta para esse hotel novamente e a gente vê todas as consequências dos acontecimentos. O primeiro entendimento é que a série é dividida em 3 partes, feitas
trabalhadas em 6 dias. Surreal, louco, mas muito matemático, né? De certa forma, as coisas serem trabalhadas em questão de momentos e minutos. Eu gosto muito de entender que a moeda, né, da nossa juíza, ela não é uma moeda qualquer, ela não é uma moeda que ele compra tudo, é só uma moeda como uma sentença, tipo um contrato com coisa ruim, ou seja, você tem 3 dias para cumprir tal coisa, senão você vai lá, vai ser morto pela cúpula e vai sofrer as consequências. Mas assim, eu tenho que te mostrar o porquê as consequências elas são válidas, até mesmo para você que é o empalador, né, de corpos ali. E para mim é muito louco porque quando ela tira a máscara, você vê essa questão muito histórica, você vê que a guerra ainda é uma certa influência com tudo que acontece. Ela é um plano de fundo que está ali, existente mesmo no caos que é Nova York por conta desses lixos a céu aberto a todo momento. E quando ela mostra o rosto dela, essa jogada de câmera para mim foi uma das coisas mais surpreendentes e muito maravilhosas, porque você não saber o rosto dela, mas você vê o medo do Mark, já mostra o poder que as juízas, né, têm dentro do universo do John Wick. Cara, foi fenomenal. E eu não sei vocês, mas esse tipo de máscara já foi mostrado em um outro filme que você já deve ter assistido em algum momento aí, que foi Mulher Maravilha. Então, a gente vê essa construção histórica aí de que a máscara é fruto da guerra, ou seja por uma exposição a gás, seja por alguma deformidade devido a alguma explosão, mas é relacionado à guerra. E essa mulher, ela é forte, ela é imponente assim, por tudo isso, por ela ter uma experiência não tão boa, mas que moldou ela a ser o que ela é. E você vê o desespero do cara, né, entendendo que a cúpula e todo mundo quer o cara e o cara quer ao mesmo tempo matar todo mundo porque ele só quer sobreviver. É uma das coisas mais legais, porque você vê o personagem vulnerável e previsível, porque você sabe o que ele vai fazer, mas ele não quer dar tanta bandeira que tá tão amedrontado quanto parece. E isso é incrível. E isso faz a gente entender que os vilões, eles são burros, né? Porque eles têm uma ideia, têm uma construção, mas são obcecados demais e às vezes esquecem que o óbvio pode matar ele, como no caso é o próprio Winston. Isso está muito claro. Ou até o Sharon, que eu julgo que possa fazer isso. Mas não me resta dúvida que o Comark vai quebrar mais uma das regras e ser o responsável pela maior chacina da franquia de hotéis do Continental. Isso, não tenho dúvida. E uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção em um momento no hotel é quando a nossa Gretzel, né, que é uma dos gêmeos ali, que ela meio que mostra sua raiva, né, essa coisa interna de tipo, como um cara que tem tanto poder tá matando e a gente não pode matar, a gente tem que seguir a regra e ele não. A gente não é confiável, a gente é mau, a gente quer matar. E é isso, como eu já venho reforçado no outro vídeo, não sei se eu falei, mas que eles vão mudar comportamento, vão virar casaco em algum momento e vão ajudar indiretamente o Winston a fazer as coisas que ele fazem, porque literalmente eles estão entendendo aonde as coisas vão chegar e entre morrer e viver, eles vão preferir viver, ou seja, ficar ao lado do Winston. É essa coisa muito interessante que eu gosto de ver, e também aquela conversa de que o nosso Mark, ele se blinda, né, dessas pessoas demais que não são confiáveis, mas que tem uma lealdade perante ao hotel, ou seja, se o Mark precisar deles, pessoalmente, ele não vai ter, porque eles vão matar o Mark. Então, ele prefere ter essas pessoas que têm uma lealdade duvidosa, mas que pelo menos são previsíveis, do que
os mais calados e os mais imprevisíveis, como no caso era o nosso Sharon. E eu devo dizer a vocês que a relação do nosso Sharon com o músico foi uma das coisas mais lindas. Eu não sei se na série deu a entender ou se foi algo muito implícito, mas de alguma forma há uma relação amorosa ali entre os dois personagens. E realmente mostra que o nosso personagem, ele é gay. E eu não tô sabendo lidar quanto a isso. Eu não sei se ele é bi ou se ele é gay, mas dá a entender que ele gosta muito, 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 muito do nosso músico, no qual ele se sentiu quase disposto a ir embora, mas que permaneceu com uma certa lealdade. E eu digo a vocês que personagens LGBTs, eles não têm paz. Eu fico puto com isso, não acredito. E ainda mais na época eu poderia ter tudo tão diferente, mas não foi. Enfim, vou me acalmar aqui. E a gente tem um último ponto do hotel que eu não posso deixar de falar, que é a questão do botão. Esse botão, ele praticamente desconsagra o hotel. O que significa que qualquer trabalho, qualquer coisa, qualquer morte pode ser feita durante aquele período até o determinada pessoa conseguir o objetivo. Mas a questão é que se não tiver o apoio da cúpula para fazer o que faz, qualquer medida extrema do Comarque, sendo pessoal ou não, ainda é uma quebra possível de regra e vai ter uma punição severa. Eu acho, de certa forma, que a nossa juíza vai trabalhar ali com o nosso Wilson de uma forma que vai ser muito viável para os dois lados. E agora eu vou para a nossa última etapa do vídeo, que é o nosso Wilson, né? Que tem aí essa pequena reuniãozinha de equipe, onde temos novos personagens sendo apresentados. Temos nosso míope, né? Que é míope, mas não quer acreditar que é míope, ou tem astigmatismo. Mas tem uma causa boa. Eu não sei, é muito complexo falar sobre isso, mas eu passo um pano pelo que ele faz para a sociedade. É errado? Depende. Vai além das nossas concepções, eu não vou postergar isso. Mas a melhor parte desse momento do Winston é algo que eu chamo de lado A e lado B da lealdade. O lado A da lealdade é onde nós temos o amor. Mas não é necessariamente o amor, mas eu falo de uma perspectiva de que eu falo com você, a gente tem uma troca, a gente tem uma conversa e a gente combina, a gente acerta e pronto. Mas se você conseguir seu objetivo e se você me trair, eu me volto contra você, mas ao mesmo tempo, se você conseguir seu objetivo, eu vou estar ali ao seu lado, mas ao mesmo tempo, no futuro, eu vou querer uma resposta para aquela ajuda que foi muito valiosa para ambos os lados. O que eu gosto muito é essa percepção de não uso das armas, mas tendo armas. Ou seja, você vê uma líder, né, uma rainha, né, como o Boyery se chamava, né, como rei, e ela, uma rainha, né, não usar armas. Mas não porque ela quer necessariamente, mas porque ela não tem uma necessidade. Líderes não precisam usar armas, sendo que tem 1 milhão de súditos à volta que vão fazer isso por ela, mas se ela precisar usar, ela vai usar no momento certo, não vai usar naquelas coisas todas. E é muito interessante que a gente vê uma lealdade, né, cheia de ramificações, ou seja, ali é tipo uma porta de entrada do nosso Winston no submundo, mas também para outras alianças futuras que ele vai fazer, que vão muito além do hotel, o que faz ele ter tanta influência, tanto poder, tanto dentro ou fora da cúpula e dos demais acontecimentos à volta. E isso é muito incrível, eu gosto muito dessas conexões também, né, com o segundo e o terceiro filme, quando a gente tem essa correlação com o Bowery, que indica que ele está ali, em algum momento ele está ali. Ou ele pode ser o filho dela, ou ele pode ser um discípulo, mas o Bowery está ali, ele é um dos grandes, né, assessores e
conciliadores ali que ajudam ela de alguma forma. E o lado B da lealdade, eu chamo ela de morte e submissão, quando a gente foca exclusivamente no Sharon e nessa relação dele com o nosso tirano, com o Mark, enquanto o Winston entra nessa disputa de lados com um objetivo claro e otimista de alguma forma, onde ele conversa com o nosso Sharon e fala, ó, eu sei que você é leal, eu sei que você é isso, mas toma cuidado, porque a lealdade dele custa muito caro e ela pode te levar à morte. E o que é mais assustador é que o Mark, ele se privilegia do poder para poder justificar sua matança. Ou seja, ele mata para mostrar poder, ele mata para mostrar lealdade, mas exclusivamente uma submissão. Ou seja, você só é leal a mim. Eu, se bobear, eu vou matar todo mundo, inclusivamente você. Então, eu não estou preocupado se você vai me trair ou não, mas eu quero que você deixe claro que eu possa te matar na primeira oportunidade. Então, é isso que o Mark sempre indica, ou seja, ele quer se blindar de alguma forma, ele não quer morrer nas mãos de quem ele um dia ajudou. E aqui a gente vê que a ajuda, né, dele sempre vem uma via de mão dupla, ou seja, você me ajuda e você me ajuda. Eu não te ajudo e você morre por mim sem eu precisar te matar de alguma forma indireta. Eu achei essa correlação muito assustadora, e ainda mais quando o nosso Mark, ele mata o nosso músico por todas essas questões que ele sempre pôs e que, devido a uma lavagem cerebral, o Sharon se recusou a acreditar, e agora ele pode pagar um preço muito caro pela chegada de seu pai, né, a esse grande mundo de Continental e possivelmente sua morte. Então, a lealdade, ela tem múltiplas ramificações, não só isso, mas também ela pode vir com verdades veladas de mentiras, ou seja, o que o Sharon fez foi simplesmente dar aquilo que o Mark precisava ouvir e não a verdade como um todo. Ou seja, o Mark sabe que ele vai ficar contra ele, mas ele só quer ter a certeza de que ele pode fazer o que tem que fazer, porque ele quer fazer, porque ele quer matar. Ele é um assassino e tá ali pro hotel com umas outras coisas no universo. E eu vou deixar duas coisas bem interessantes para vocês, para ficarem matutando na cabeça aí, e vocês também tentarem aí acompanhar um pouco mais sobre os filmes. A primeira, como eu já tinha falado no vídeo anterior, que os episódios estão literalmente coligados com os filmes. Eu falo mais no sentido de que o primeiro filme está ligado ao primeiro filme e também parte do segundo, né? Como foi confirmado mais recentemente, quando a gente olha com mais atenção. O segundo episódio está ligado ao segundo e ao terceiro filme, e agora o terceiro pode estar ligado mais especificamente ao terceiro e quarto filme, quando a gente fala que o hotel ele vai ser desconsagrado. Então a gente vai ter essa coisa, essa disputa armada para quem vai tentar matar o Winston, que vai de verdade matar o Mark. Como eu já falei minhas suspeitas, eu não vou repetir, mas eu vou deixar vocês anotarem aqui suas suspeitas. E a outra é que a prensa antiga ela está no local mais óbvio do mundo, que ainda mais no universo John Wick, porque como eu já venho falado, que nem tudo é o que parece. Então, quando eu falo isso é porque, literalmente, quando você para e olha pro óbvio, você vai ver que você perdeu tempo muito em outras coisas que não estavam ali para acontecerem como deveriam estar acontecendo. Então, quem vai achar de fato é o Winston ou a Ian dentro do cinema. Escutam isso. A prensa de moeda está dentro do cinema. E disso eu não tenho dúvidas. É sério, gente. Não tenho dúvidas.
Vocês vão ver que eu vou estar certíssimo na minha teoria. E eu deixo vocês com essas, só para vocês ficarem um pouquinho maluquinhos, né? Porque eu não posso ficar maluco sozinho. E se inscrevam no canal para receber mais conteúdos quanto a esse. Ativem as notificações, comentem, compartilhem, façam tudo que vocês querem fazer. E até o próximo vídeo, que ele promete demais. E eu não tô brincando.